Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo, né? Hoje nós vamos abrir um novo quadro aqui no canal que vai acontecer muito provavelmente duas em duas semanas. Que é o. E daí eu ainda não sei que nome eu vou botar exatamente, mas vai ser comentando os jogos do final de semana. E quando tiver alguma coisa muito importante também, como por exemplo transferências desse final de semana em si, do futebol europeu, a gente, a gente fala sobre, tá? A gente vai falar, selecionei 5 jogos, 3 jogos do sábado e 2 do domingo pra gente comentar. Quero destacar algumas coisas em alguns jogos, como estatísticas, alguns jogadores que me surpreenderam, que vão bem. E então vamos lá, né? Vamos começar. O primeiro jogo que eu escolhi aqui para comentar foi Leverkusen 5, 1 Freiburg. O jogo começou ok, né? O Freiburg achou uma bola na trave, inclusive. Vinha achando algumas chances, um chute fora da área. E em um lançamento, nós temos. E daí, numa hora, em um lançamento não sei, do Palácios, acho que é, isso pro Leverkusen. Em um lançamento do Palácio pro Florian Wirtz, o Wirtz tira do zagueiro, o zagueiro vai só na perna dele, Wirtz sofre o pênalti, ele mesmo vai pra cobrança, bate e perde. Ou melhor, o goleiro pega. Atubolu é o nome do goleiro. É um goleiro que tirou uma nota 7.9, foi muito bem. Tem 22 anos, tem uma boa sequência por aí. Fez 7 boas defesas. Pegou esse pênalti que não foi, tipo, por sorte. O Wirtz realmente costuma bater ali naquele canto, como inclusive foi destacado na transmissão do jogo. O Wirtz costuma sempre bater ali rasteiro na direita do goleiro. Então, assim, parece que ele estudou, baita goleiro, defendeu o pênalti, tem uma boa sequência, bons jogos contra o União Berlim, Hoffenheim, outros times aí. É alemão, cara, muito possivelmente a gente ainda vai ver ele na seleção alemã. Quem sabe um substituto pro Neuer e pro Ter Stegen, quando os dois... Neuer já não joga mais, né? Mas pro Ter Stegen, quando ele se aposentar, seria uma boa. Vive uma boa sequência ele, foi muito bem no... Tomou 5 gols, mas tu vê que a situação do Freiburg estava complicada, porque ele foi o melhor jogador e tirou uma nota 7.9 tendo tomado 5 gols. É um absurdo. Então, assim, acho que foi muito bem. Esse goleiro é um bom goleiro que podemos ver ainda em gigantes times da Europa e também na seleção alemã. Já agora falando das estatísticas do jogo, nós tivemos o Leverkusen com uma posse de bola melhor, com 67% contra 33% do time do Freiburg, dominando o jogo. Em finalizações, nós tivemos 20 finalizações do Leverkusen, sendo que 12 foram a gol e 5 foram gol, 6 foram defendidas pelo goleiro. Aí o Freiburg finalizou 8 vezes e 2 foram no gol. Uma foi o gol, a outra foi defendida. E daí então o time do Leverkusen com essa vitória, né, conseguiu um bom resultado. É a 9ª vitória seguida deles. Estão chegando ali perto do Bayern. O Bayern de Munique está em primeiro com 36 pontos. Enquanto o Leverkusen está com 32 na segunda colocação. E atrás deles vem o Frankfurt, que não está muito perto na questão de pontos, então muito difícil. A briga vai ser entre esses dois na temporada. O Leverkusen que não começou tão bem, mas vem se recuperando. E agora, destacando alguns jogadores do Leverkusen, eu queria destacar alguns que sempre jogam muita bola, como o Wirtz, novamente jogando muito bem, por mais que tenha perdido aquele pênalti, tirou uma nota 10 no jogo, fez, como é que é? Ele deu 3 assistências na partida, foi muito bem, fez um gol, e de resto eu queria destacar muito 2 jogadores, um que é óbvio que pra quem viu sobre o jogo já sabia que eu ia destacar, que é o Patrick Schick. O cara fez 4 gols, simplesmente.
O primeiro gol é um golaço, inclusive, ele pega mais ou menos um pouco mais pra frente da meia-lua e o goleiro tá adiantado, ele mete uma cavada de esquerda, se eu não me engano, baita gol, tirou uma nota 10, assim como o Wirtz, foram os dois que tiraram nota 10, ele fez 4 gols e ainda deu, e foram 2 gols de cabeça, grande atuação dele, bom atacante, acho que em breve teremos outros clubes de olho nele, talvez já nessa janela de janeiro, só que ele vem jogando por causa que o Boniface tá indisponível. Então, assim, ele acha que assume a vaga do Boniface. Ainda não fez tudo que o Boniface fez na temporada passada, mas vem uma sequência boa de jogos. E eu acho que tem tudo pra ir muito bem. E agora o jogador que é mais coadjuvante, que eu quero destacar, é o Palácios, Ezequiel Palácios. Jogou muito bem, uma nota de 8.3, deu uma assistência, conseguia ficar bastante com a bola, tava tanto em uma ponta quanto na outra e no meio também, mas no mapa de calor é mais na ponta esquerda e na direita, assim, muito bem se posicionando. Não costuma errar muito passe, baita jogador do Leverkusen, o Ezequiel Palacios, argentino. E então é isso sobre esse jogo, Leverkusen cada vez chegando mais perto do Bayern de Munique e em busca de tentar indo o título por mais um início de temporada ruim. Já destaquei o Wirtz, o Palacios, o Patrick Schick e o Atubolu. Então acho que é isso sobre esse jogo. Foi um jogo onde o Freiburg até começou bem, mas depois simplesmente não conseguiu jogar. Tomou 5 gols, só fez um até, mas 5-1, né? Era, nem sei se era bom ter feito esse gol, se não era melhor só ter tomado 5. Então, sobre esse jogo foi isso, né? Leverkusen dominante, Leverkusen em segundo colocado da Bundesliga e um time que com certeza vai brigar pelo título. Comentando sobre Barcelona e Leverkusen, não, Barcelona e Atlético de Madrid, tivemos um jogo que só deu Barcelona no primeiro tempo, o Atlético não chegou, o Barcelona pressionando, o Oblak fazendo grandes defesas, grande partida do goleiro, é eslovaco ou esloveno? Nunca sei. Aos 30 minutos o Barça acha um gol com o Pedro, uma bola que é jogada na área, o Pedro finaliza no canto do Oblak, o Oblak não consegue pegar. Bom chute, o Barcelona pressionando, pressionando muito. No primeiro tempo só deu o Barcelona. Aí o Rafinha perdeu chance, o Lewandowski perdeu chances inacreditáveis. Um jogo muito bom, né? E daí, mas no final, ali aos 60 minutos, já no segundo tempo, uma bola que tá na ponta esquerda do Atlético, ele tenta tocar para trás, a bola vem em cima do Marc Casadok, dá tipo de costas, tipo um calcanhar para trás, e a bola sobra exatamente pro Rodrigo De Paul, que bate de chapada no rasteiro no canto direito do gol, ou no canto esquerdo do goleiro, e faz o 1-1. A partir dali, o Barcelona continuava pressionando muito, embora o Barça ainda fosse mais predominante, o Oblak ainda tivesse que trabalhar muito. E aos 90 mais 6, nenhuma jogada na ponta direita, o Depou, se eu não me engano, toca pro ponta, que agora não me lembro quem é, esse ponta joga na área, a bola passa por todo mundo e acaba chegando no Sorloth, que finaliza bem e faz o gol, vira o jogo em uma partida que o Atlético de Madrid não conseguiu, jogou como normal, sempre joga contra os grandes, recuado, tentando só pegar os contra-ataques. Uma partida ruim do Atlético de Madrid, uma partida muito boa do Barcelona, que a gente, claro que estatística não é tudo, mas a gente vê ainda mais isso quando a gente percebe as estatísticas. Por exemplo, na posse de bola, o Barcelona ficou com 63%. É muita coisa. E sendo que 37% só ficaram pro Atlético, é pouquíssimo. E enquanto, tipo, em finalização, o Barça finalizou 19 vezes, sendo 7 a gol. Enquanto eles finalizaram 5 vezes e 4 foram no gol. Isso também já mostra que um time foi mais efetivo que o outro. O outro chutou 7 e só fez 1, o outro chutou 4 e fez 2. Tá, aí quem é mais efetivo, né? O Barcelona perdeu muita chance.
Aí, nos gols esperados, o Barcelona teve 2,72 gols esperados contra 0,63 do Atlético de Madrid. Assim, muita diferença. Era um jogo que só deu o Barcelona. O Black, muito bem no jogo, na partida. Teve que trabalhar bastante, fez 6 grandes defesas. Tirou uma nota 8. Rodrigo De Paul, fazendo outra partida regular, como sempre as dele, achou o gol ali aos 60 minutos, um baita gol de fora da área, achei muito bonito. Enquanto o Sorloth, que saiu do banco já no final do jogo, ele entra, fica com uma nota 7.4, claro que isso é afetado porque ele não pôde jogar o jogo todo, ele estava no banco. Ele entra, faz o gol aos 90 minutos, mais 6, aos 96 de jogo. Ali mais ou menos pela marca do pênalti, um pouco mais para a esquerda da marca do pênalti. Ele finaliza em uma jogada de contra-ataque e faz o 2-1, o Barça cai por terra. Sequência assim do Barcelona vem muito bem, é um time que sempre tá jogando bem, mas que em La Liga especificamente tá sendo muito inconstante. Perdeu pro Leganés também. Na Champions tá tendo bem, mas na La Liga o Barcelona tá muito instável. E assim, o time ainda tem muita coisa a melhorar. Essa linha de impedimentos, os times já estão aprendendo mais a lidar com ela. Não tá funcionando tanto. Claro que vai ter muitos jogos que vai funcionar, mas tem que dar uma aprimorada, tem que treinar cada vez mais. Pra mim é isso. Quanto a outros jogadores, cara, tem o Pedri, que fez o gol, né, do Barça aos 30 minutos. Tirou uma nota 8.9. Partida maravilhosa. Ele meteu um lançamento lindo pra alguém lá do Barça que perdeu o gol. Acho que foi até o Rafinha. Eu acho que tipo, é um lance que o Rafinha acaba meio que escorregando. Ele chuta com a perna direita em cima do Black. Posso estar enganado, pode não ser esse lance, mas acho que é. Então acaba que assim, o Barça não consegue o resultado. O Barcelona é o time do jogo, o Atlético foi o time do resultado. Os times do Simeone sempre foram assim, contra os grandes, né? Eles sempre recuam contra o Real Madrid, contra o Barcelona e fica só nos contra-ataques. Não tem como dizer que isso é ruim pra eles, porque funciona. O Simeone, o Atlético é outro time, com o Simeone ou sem. Imagina o Atlético sem o Simeone nesses últimos tempos. Não existe. O Atlético ganhou uma La Liga em 2021 jogando assim contra os grandes, recuando. Estilo Simeone que pode até ser meio chato quando tu assiste o jogo, mas que na realidade é muito eficaz, funciona muito bem. Hoje foi uma prova disso. Conseguiu se defender, tem na minha opinião, um dos melhores goleiros do mundo, então o sistema defensivo só por isso também é muito seguro. Conseguiu se defender muito bem e eu acho que o time deles então foi muito, jogou dentro dos padrões, não jogou melhor que o Barça, obviamente, mas jogou dentro dos seus padrões, dentro do que foi proposto por eles, e nisso eles fizeram muito bem e ganharam a partida por 2-1 em cima do Barça fora de casa. Isso que não acontecia. O Simeone nunca tinha ganhado do Barça fora de casa, se não me engano. O Atlético em si, não sei quanto tempo. Então, baita feito aí do Atlético e Madrid. Parabéns a eles. Quanto à tabela, eles agora são líder, 41 pontos. Tem, se eu não me engano... eles estão com 41 pontos. O Barcelona, ao final da rodada, ficou em terceiro, porque o Real Madrid ganhou seu jogo no domingo, que eu vou comentar também esse jogo. E daí o Barça ficou com 38 pontos na terceira colocação. Então, do mais, é isso. Boa partida do Barcelona, não consegue o resultado, muita instabilidade, o Atlético jogando dentro do proposto e o time de Madrid consegue levar a vitória para casa. E agora falando de Manchester City e de Aston Villa, o Aston Villa derrotou o City dentro de casa por 2-1. Muito bom o jogo do Aston Villa. O City teve mais posse de bola, mas não foi uma posse efetiva, não foi uma posse aguda, foi uma posse muito, toca no meio campo e tal. Até chegou algumas vezes, perderam muitos gols e o Manchester City acaba tomando um gol no primeiro tempo ali pelos 16 minutos, em que
o Tielemans. Acho uma bola enfiada incrível no meio da defesa do Manchester City, que tá uma várzea nesses últimos jogos. Tielemans acha uma bola pro Morgan Rogers, ele carrega até o gol, toca pro lado e o Duran cara a cara com o goleiro sozinho, finaliza e faz o 1-0. Aí mais pro final do jogo, o próprio Morgan Rogers marca o seu segundo gol, o seu gol, né, porque ele tinha dado assistência. Ele que é um meia em inglês de 22 anos, ainda pode pintar na seleção talvez em algum momento. Tirou uma nota 8.8, muito bem, um gol, uma assistência. Acho que foi o melhor da partida, muito provavelmente. Duran também muito bem, faz 6 jogos, ele jogou 6 jogos, em todos esses jogos ele marcou gols, o centroavante, né, jogando muito. E o City nessa fase aí que vive muito mal. Nos últimos 12 jogos o time ganhou apenas uma vez, mas não ganhou jogando bem. Eles empataram 2 e perderam 9. É uma fase muito ruim do City, que na minha opinião já briga só para ir para a próxima Champions League. Acabou a chance de título para eles. Estão na 7ª colocação, foram ultrapassados pelo próprio Aston Villa. Queria destacar aqui, não ia falar sobre, mas queria destacar, né, por causa da tabela. A campanha do Nottingham Forest é impecável. Um time bem limitado, mas muito organizado. Os caras estão em 5º ou em 4º, acho que é 5º. Grande campanha deles. Meus parabéns a eles, fazendo um ótimo campeonato. Enquanto o City tá, assim, faz muito tempo que eles não vencem 2 jogos seguidos, ou que vencem um jogo jogando muito bem. Isso foi basicamente desde a Bola de Ouro. Estão pagando pelo que o Rodri fez. E acabou que o time não foi bem. Esse jogo aqui eu vou passar mais por cima. No finalzinho do jogo, o Phil Foden ainda achou um gol aos 93 minutos. 2-1 pro City. Mais uma vez as torcidas provocam o Guardiola com a mesma música. Não vou lembrar agora em inglês, mas na tradução para português seria "Você vai ser demitido amanhã". Mas isso não vai acontecer. O Guardiola nunca vai ser demitido do City, porque ele pode querer sair, mas não parece. Agora nessa janela o Manchester City tem que se reforçar, tem que trazer novos jogadores, e pra gente ver, né, principalmente pra posição do Rodri ali, pra gente conseguir ver qual que vai ser desse time nessa temporada, se vai ficar brigando realmente só pela Champions League, por vaga na próxima Champions League, se vai brigar ainda pra ser campeão da Champions. Acho muito difícil. Da Premier League já ficou meio aqui impossível. Então, assim, o City precisa urgentemente contratar. Pra mim, eles têm que caminhar isso logo, sabe? Assim que der pra contratar, contrata. Claro que não vai ser barato, claro que não vai ser fácil, mas eles precisam, é uma necessidade do time, precisam desse volante. Hoje a zaga do City muito mal. Ederson não estava no jogo por uma dor muscular, se não me engano. Ortega jogou. O goleiro do Aston Villa muito bem, não me lembro agora o nome dele, desculpa, mas muito bem, pegando algumas bolas. City perdendo muito gol, e a gente vê a fase ruim do City quando a gente percebe que desde setembro, se eu não me engano, o Haaland tem menos gols, o Haaland, centroavante, tem menos gols que o lateral esquerdo ou zagueiro Gvardiol, o croata, aquele que se destacou na Copa do Mundo. Então, assim, a fase do City não é nada boa, depende muito de alguém tentar alguma coisa sozinho ali, time totalmente desorganizado, não tá bem, 7ª colocação da Premier League, acho que 22ª na Champions, e o time realmente tem que fazer uma segunda metade de temporada muito boa para conseguir se redimir disso. E acho que quanto a City e Aston Villa é isso, não vou demorar tanto tempo quanto nos outros. E agora, esse foi nosso último jogo de sábado, e agora vamos para os 2 jogos de domingo. Vou falar de Real Madrid, de Sevilha, mas principalmente do Real Madrid, tá? Escolhi aqui porque senão ia ficar muito longo. 4-2 pro Real Madrid, né? Grande jogo. Despedida do Jesus Navas do futebol, é basicamente isso que eu vou dizer pra vocês do Sevilha. O atacante entrou
entrou no jogo, acho que com 70 e poucos minutos, se aposentou. Mas vindo aos fatos, né, principalmente pro Real, foi o seguinte: o Real teve 59% da posse de bola e finalizou 16 vezes, contra 10 finalizações do time do Sevilla. O primeiro gol, os gols foram do Mbappé, do Valverde, do Rodrigo e do Brahim Dias, respectivamente. O primeiro gol, né, do Mbappé, ele sai em uma jogada pela esquerda do Rodrigo, que se eu não me engano estava jogando na esquerda por causa... O Vini Júnior estava fora. Então, por causa disso, o Rodrigo estava jogando mais para a esquerda, onde ele, a posição de origem dele. Toca pro meio, o Mbappé acerta um chutaço ali pela linha da meia-lua. Baita golaço do Mbappé. E logo em seguida o Real já vem em outra jogada, onde a bola é tocada para trás, o Valverde com aquela pancada absurda que ele tem, ele muito longe do gol, ele mete uma bomba no gol. E ele acerta no ângulo, faz um baita golaço. Grande partida do uruguaio. O gol do Rodrigo, uma bola que vai para a linha de fundo, é tipo gol de FIFA. Bola na linha de fundo, toca para trás e ele finaliza muito bem. Finaliza um pouco mais alto que a meia altura. Vai muito bem o brasileiro, que novamente faz uma comemoração uma mesma comemoração, por exemplo, que ele fez contra o Pachuca, que significa basicamente vocês não podem me ver, que nesse sentido seria que, tipo, não veem o talento dele, não reconhecem tanto quanto Mbappé, Bellingham, Vini. Por exemplo, esses dias estavam falando do trio Mbappé, Bellingham e Vini Júnior. Isso que excluíram o Rodrigo. Então, assim, ele faz novamente essa comemoração. Vem jogando cada vez melhor. Acho que até por nós brasileiros, temos que olhar melhor para ele. Muita gente não gosta dele, mas é um baita jogador. E daí, no final do jogo, já o Brahim Dias, em uma bola que sobra para ele no meio-área, ele finaliza de canhota ele finaliza aberto com a canhota e faz o gol. Muito bem, Brahim Dias. Ele que vem jogando muito bem, pode assumir titularidade aí quando algum jogador do ataque não estiver disponível, né? Ele é um marroquino, 26 anos apenas, é uma fase espetacular dele, vem muito bem em todos os jogos, quase sempre que entra tá marcando seus gols. Ele é um dos que tá na frente do Endrick, por exemplo, né? Que o Endrick tá jogando pouco, isso todo mundo sabe. Ele é um dos que tá na frente do Endrick nessa lista, e justamente por causa que vem jogando muita bola, sempre que entra dá um gol, faz uma assistência. Hoje jogando titular fez o seu gol. E marroquino, isso complica um pouco pra ele, tipo, se quisesse ganhar uma Copa do Mundo. Tem só 26 anos, ainda tem muito a evoluir. Acho que pode virar assim um grande jogador, um reserva de luxo pro Real Madrid. E falando sobre o Mbappé, parece que realmente dessa vez ele tá se entrosando cada vez mais com o elenco do Real Madrid. Hoje uma nota 8.7 para ele, foi muito bem. Finalizou 4 vezes, 2 foram no gol. Ele fez um gol, né, aos 10 minutos mais ou menos, nesse chute falar que eu já comentei. E ele deu uma assistência também pro gol do... eu acho que pro gol do Rodrigo. Pior que eu não sei pra qual gol ele deu assistência, mas ele deu assistência. E ele foi o melhor jogador do jogo. Parece que tá se entrosando com o elenco do Real Madrid. Se continuar assim, infelizmente pra mim, que prefiro o Barcelona, acabou o futebol. Mas os times vão ter que descobrir algum jeito de jogar contra ele. Parece que realmente deu certo, achou um golaço, dando assistência, participando muito do jogo. Hoje foi muito bem. E sobre o Rodrigo, eu quero também destacar, né, que, como eu já disse, fez novamente a comemoração de vocês não podem me ver.
por causa que muita gente não reconhece o talento dele. Quando vai falar do ataque do Real Madrid, simplesmente exclui ele, sendo que ele é sim uma das peças principais do ataque, vem jogando muita bola. Sempre que alguém, tu vê que até pelo técnico o Ancelotti reconhece muito o Rodrigo, mas tu vê que, cara, o Rodrigo é sempre o cara que vai jogar na posição do cara que tá fora. Por exemplo, hoje o Vini tava fora, o Rodrigo jogou lá. Ou seja, o Rodrigo nem joga na posição dele sempre. Ele tá sempre trocando toda hora de posição. Já jogou no ataque, na esquerda, que é a posição que ele gosta. Ele joga a maioria dos jogos na direita, que não é dele. Já jogou de meio. Acho que já jogou uma até de lateral uma vez, um absurdo, tá ligado? Fez novamente 8.5 de nota, um gol e uma assistência assim como Mbappé. Jogou só 71 minutos, é bom destacar isso. Ele não jogou todo o jogo e mesmo assim teve essa nota altíssima. Duas participações diretas em gol. Acho que podia facilmente fazer mais um gol ou dar mais uma assistência. Ele que é um jogador que vem muito regular nos últimos jogos, jogando muito. Sempre que alguém não tá disponível, ele vai lá e brilha. Joga muita bola o Rodrigo. Acho que realmente tem que ser mais visto por nós brasileiros, pelos torcedores do Real Madrid. Real Madrid que agora tá na segunda colocação de La Liga. Primeiro tá o Atlético e o Real Madrid está em segundo com 40 pontos, Barcelona em terceiro com 38 e na primeira colocação o Atlético de Madrid com 41. Então acho que é mais isso. O Real vence mais uma, Barcelona ficando para trás. Mbappé parece que se entrosou, Rodrigo mais uma vez muito bem, o marroquino Brahim Dias jogando muita bola como sempre, Valverde sempre muito regular, o Vini Júnior estava fora. Acho que é mais disso sobre esse jogo do Real Madrid, então. E agora vamos pro último jogo, então, né, que a gente vai comentar hoje. Então agora vamos pro último jogo, o jogo entre Tottenham e Liverpool. 6-3 pro Liverpool, foi um jogo assim espetacular do time do Liverpool. O time do Arne Slot em primeiro na Premier League, né? Eles têm um jogo a menos que todo mundo e ainda assim estão com 4 pontos de diferença para o segundo colocado, 39 pontos, muito bem o time do Slot. A posse de bola eles perderam, foi 48% para eles, 52% do Tottenham, só que o Tottenham não era aquela posse de bola efetiva, bem pelo contrário, toda hora entregando. O Tottenham finalizou 9 vezes a gol, enquanto o Liverpool finalizou 24. Aqui é um grande time do Liverpool. Eu cravo que vai ganhar a Premier League esse ano. Fez aí, né, um jogo espetacular, um 6-3 maravilhoso. O Salah tá fazendo atuações dignas de melhor do mundo. Hoje foi muito bem novamente, 9.4 de nota para ele. Absurdo que joga Mohamed Salah. Se a bola de ouro fosse hoje, era dele ou do Rafinha, mas pelo coletivo, que importa também, né? Pela constância do time, era do Salah, na minha opinião. Eu sou muito fã do Rafinha também, mas o coletivo não tá ajudando tanto ele. Mas, então, tipo, a bola de ouro, muito provavelmente, se fosse hoje, pra essa temporada, seria do Salah. Vem jogando muito bem, fez 2 gols, né, no domingo. Também deu 2 assistências pra gol. O Luiz Dias, muito bem, jogou muito bem. Os meio-campistas do Liverpool em partidas ótimas. O Van Dijk, novamente, capitão, não tem muito o que dizer, né? Time do Liverpool, assim, jogando o fino da bola, jogando muito bem. Vai ser o campeão da Premier League. Tá muito bem na Champions. Tem o melhor jogador do mundo. E então acho que assim, é um grande começo, né, uma grande primeira metade de temporada do Liverpool, que já garante um título, basicamente. Tá na semifinal da Copa da Carabão, mas que deve contra as reservas contra o Tottenham. Não sei se vai passar, porque o Tottenham tá dando a vida nessa Copa para ganhar algum título, e eles vão com os titulares enquanto os outros grandes vão com as reservas, né? Então acho que muito provavelmente o Tottenham passe, o Liverpool fique pelo caminho.
Mas a Premier League já é do Liverpool, a bola de ouro se fosse hoje era do Salah, ótimo jogador, Luiz Dias também hoje jogando muito bem, se não me engano fez 2 gols. Perderam na posse de bola, mas pouco importa, fizeram 24 finalizações a gol, muito bem o time deles, e bom gente, foi isso, espero que vocês tenham gostado, todos os que viram aqui. Todos os dados desse vídeo foram tirados do SofaScore. Muito obrigado por assistir. Bom Natal, bom Ano Novo e tchau!